Segundo Samuel, capítulo 11, nós vamos ler esse texto tendo em mente que Davi estava com 50 anos de idade. E ele vivia o melhor momento como rei. Já tinha conquistado muito. Era aclamado como um líder extraordinário. Ele tinha várias esposas e concubinas. E o texto diz assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, repete comigo, porém, sempre que você ler um porém na Bíblia, preste atenção no que vem a seguir. Porém, Davi ficou em Jerusalém, no palácio. Aonde é que Davi deveria estar? Outra vez, aonde é que Davi deveria estar? Você precisa discernir o tempo. Quando for para estar na guerra, não fique no palácio. E quando for para estar no palácio, não vá para a guerra. Então, Davi estava em casa, mas em um tempo errado. E aonde é que está o erro aqui? Quando um líder começa a transferir responsabilidades que naquele momento talvez fosse intransferível, para viver um tipo de ociosidade altamente destrutiva. Aquele pensamento é uma verdade que mente vazia, oficina do diabo. Davi não está abrindo mão da guerra para um descanso saudável com a sua família. Algo em Davi não estava bem. Preste atenção. Algo na alma de Davi não ia bem. E no verso 2 diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Diga, viu. Só as mulheres viu. Só os homens viu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, essa barriga vai crescer. E como esconder? Aí Davi monta na sua cabeça um plano para tentar resolver o problema do seu jeito. Ele pensa assim, eu vou mandar chamar Urias. Urias vem para casa, deita-se com a esposa. Depois, quando a barriguinha dela começar a crescer, todos vão pensar que o filho é dele. Gente, não está na Bíblia, mas eu penso que quando Urias chegou no palácio, alguém falou para ele. O rei pegou essa mulher. Não está na Bíblia, porque você imagina, olha só, suponhamos que Davi mandou chamar um mensageiro ou dois para buscar Betseba, e os mensageiros eram casados. À noite eles foram para casa, na cama com a esposa. Meu amor, você não sabe o que aconteceu hoje. O que houve? Você acredita que o rei mandou eu buscar Betseba? Sério, me conta mais. E aí? Ela gostou, achou ruim? Como é que ela foi? Como é que estava a carinha dela assim? Beleza. Dormiram. No outro dia, a esposa do mensageiro foi para a casa da mãe, que era uma vendedora de Avon. Mãe, eu vou contar uma coisa para a senhora, mas é para orar, mãe.
A gente precisa orar pelo rei. E precisa orar pela Betseba e por Urias também. Mãe, ó, não conta para ninguém, é só para a senhora orar, mas olha, a senhora não acredita. Meu marido foi buscar a Betseba para dormir com o rei. Aí a irmã vai para a reunião. E chega lá e ela fala assim: gente, eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu sei que vocês são mulheres de oração. E em nome da oração, vai espalhando a fofoca, né? Eu acredito, gente, que quando Urias chegou em casa, eu acho que falaram para ele: ó, meu, o rei pegou a sua mulher. Fala lá com Jacó, lá, que ele é o mensageiro que foi lá buscar. O certo é, gente, que Urias não foi. Davi disse: esse cara não vai para casa. Eu vou oferecer um banquete, vou dar bastante vinho para ele, quem sabe bêbado ele vai para casa. Mas não foi também. Naquele momento, Urias era mais íntegro do que Davi, mais leal do que Davi, mais responsável do que Davi. Ele disse: como eu iria para casa se Joabe, com todo o exército, está guerreando e a arca do Senhor, a presença do Senhor está lá? Eu não vou para casa. É uma questão de dignidade, de lealdade, de honestidade, de integridade. Eu não vou para casa. Aí Davi tem uma ideia. Eu vou escrever uma carta dizendo assim para Joabe: coloca Davi na frente da batalha, coloca Urias na frente da batalha, para que a espada dos amonitas o alcance e o mata. Eu preciso matar esse cara. Aí ele dobra o recado, não é? Sela, não podia abrir, e dá para o próprio Urias levar sua sentença de morte. Olha para o irmão assim, do lado e diga assim: é muita maldade. Agora, não estou falando de qualquer um. Eu estou falando do homem que mais acessou o coração de Deus com adoração. Eu estou falando do homem que escreveu os Salmos, que até hoje, Dr. Jonatas usufrui e nos inspira e nos ensina. Eu estou falando do homem que foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus para reinar. Eu estou falando de um homem que, como pouco sabia cultuar. A pergunta que fica é: como pode esse homem estar com a consciência cauterizada, com o coração petrificado e com a alma anestesiada? Ele comete praticamente um estupro, porque ele manda buscar, queira ou não, venha. Ele pratica um ato sexual com a esposa de um dos caras leais a ele, leais ao exército, que se negam a ir para casa, porque ele era íntegro, coerente, ético, honesto com os que estavam na guerra. Ele manda matar e depois fica com a esposa dele. E sabe quanto tempo Davi ficou assim? 1 ano. Provavelmente salmodiando. Agora, pergunto: se aconteceu com Davi, pode acontecer com a gente? E por que Deus não escondeu os bastidores da vida de Davi? Por que Deus não escondeu os bastidores da vida de Abraão? Por que Deus não escondeu os bastidores e as fraquezas de Jonas, de Elias? Por que Deus não escondeu a morte de Abel, o assassinato primeiro naquela família?
Alguém disse assim: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Nós precisamos olhar para os erros destes grandes homens de Deus, de forma pedagógica. O que Davi fez que eu preciso evitar para que não leve na minha história essa marca tão triste?